Aí minha pergunta é, será que a sabedoria destrói? O conhecimento destrói? Ou ele só transforma? A sabedoria só transforma. Só transforma. O conhecimento é só uma fase que um ser humano inteligente precisa para construir seu nível de compreensão. Dependendo do nível de compreensão construído, daí emerge o que a gente chama de sabedoria. A sabedoria sempre acolhe, sempre é tolerante, sempre é produtiva, sempre é luminosa, sempre é expansiva. E o conhecimento, às vezes, ele distancia, não é? Às vezes, se o conhecimento é mal usado por ambições desenfreadas, se o conhecimento é utilizado para conquista, se o conhecimento é só um instrumento do mais forte querendo se impor sobre o mais fraco, aí ferrou. Aqui não há sabedoria, aqui não há... Então, assim, nós, humanidade, somos talvez distintos de tudo mais que exista no âmbito dessa criação, pelas fofocas que rolam. Por quê? Porque, para além do conhecimento, nós temos essa condição mamífera que surgiu com os mamíferos, quando eram ainda irracionais. E que condição é essa? O que a ciência chama de ressonância límbica. O que é ressonância límbica? É um mamífero se incomodar com a dor ou sofrimento de outro mamífero. Isso é impressionante. Isso não existe em nenhuma genética, de nenhuma estirpe, de nenhuma espécie na evolução biológica antes dos mamíferos. E foi preciso que o cérebro límbico surgisse por sobre o cérebro reptiliano, porque o cérebro reptiliano não é nem um cérebro, é um cerebelo. Sim. Tem gânglios basais, blá, 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 mas uma mãe reptiliana põe ovos, vai embora, se dali vai surgir alguém, ela não sabe se algum dia ela cruzar com o filho no rio, um jacaré não reconhece. Entendi. Mas o mamífero, o filho sai de dentro do corpo da mãe e o hipocampo, a amígdala cerebral, o tálamo e o hipotálamo, essas 4 bases que funcionam no cérebro mamífero, permitem a memorização e, associado à memorização, que esse aqui é meu macaquinho, meu filho, a sensação de zelo que eu tenho em segurar o meu filho, a memória e a emoção se unem num só arquivo cerebral. A partir daqui, essa ressonância límbica de fazer com que uma macaca se incomode com a dor de outra macaca, conduziu o nível de evolução que nós, mamíferos, porque nós somos mamíferos, Sim. ainda que primata superior. Então, essa evolução nos trouxe a um conhecimento, mas conhecimento todo mundo tem. O que é que diferencia o conhecimento da, entre aspas, vamos assim dizer, sabedoria? O tipo de inteligência que tem qualquer ser permite a comunicação. Mas um cachorro e um elefante, em se encontrando, um olha para o outro e vão estabelecer algum tipo de comunicação, Sim, de conexão, sim. que rola pela ressonância límbica dos mamíferos. Rola. Tem mamífero que adota outra espécie às vezes, não é isso? Rola. Pode chamar isso de instinto, já? Instinto é, entre aspas, a forma como o psiquismo do animalzinho se comporta, de acordo com o seu genoma. Mas qual é a diferença da comunicação para a linguística, para a linguagem? É que a linguagem vai, entre aspas, introduzir na evolução do pensamento ou do conhecimento símbolos com valor. E nós, humanos, é que temos essa condição de estabelecer medida para as nossas emoções. Um cachorrinho e uma cadela transam, sentem orgasmo. Um casal de humanos transam, 2 humanos transam, sentem orgasmo, mas um pode olhar para o outro e dizer eu lhe amo. Ou seja, transformar uma sensação num conteúdo racional sobre uma emoção que agora será um sentimento identificador de expressão pessoal. A sabedoria está aqui. Perfeito. É através do uso decente e honesto da nossa capacidade de expressar valores, sentimentos e hierarquizar emoções usando a palavra. E é transformar, né? A revelação de Ifá, que está por trás da doutrina dos orixás, todo mundo deveria conhecer, traz a promessa de Orunmilá, que foi ele que, junto com 16 imolés, estabeleceram a relação chamada revelação de Ifá, que, de novo, quando a cultura iorubá assimilou isso, transformou na doutrina dos orixás,
Orunmila tinha um sonho. O sonho dele era usar a palavra para que, nas encruzilhadas entre todos os mundos, a palavra pudesse, a partir dessa encruzilhada, ir para todos os... Chegar em todos os cantos. Por quê? Porque muitos mundos existiam e existem, segundo a expressão de Orunmila, e por isso ele identificou 16 ventres na criação, Uau! em que estão com segmentos existenciais estacionados e precisam da palavra esclarecida. E por que Orunmila trouxe isso para os humanos? Porque os humanos compõem a única espécie que faz uso disso. Então nós somos um produto formidável da evolução. Cada ser humano vale ouro na vida universal. Pena que nós somos condicionados ao contrário. Nós nos achamos horríveis, pecadores, filhos disso, filhos daquilo, blá, blá, blá. Então não despertamos nossos potenciais e o maior potencial é a sabedoria a qual você se referiu. E esse véu que você fala que não deixava nós nos despertarmos, ô Jean, talvez foi criado de uma forma proposital para que nós fôssemos sempre... Seguramente. Sempre limitados e sempre obedientes àquilo, né? Seguramente. O conjunto de fatos históricos que nos trouxeram até aqui, no sentido de meio que condicionar, meio que bloquear o despertar dos potenciais humanos, ele não pode ser considerado casual. Usa esse aqui, por enquanto. O pessoal vai arrumar isso aí. Estreia assim mesmo. Pronto. Então, assim... no nosso genoma pessoal, nos 28.869 genes que compõem a receita genética presente nos 23 pares de cromossomos que estão em cada célula da gente, existem códigos bloqueadores, travas, lacres, memórias encobridoras. E assim, isso já vem dentro de um projeto. Ou seja, quando um espermatozoide fecunda um óvulo e ali surge um zigoto e dali emerge um cérebro, esse cérebro já vem todo programado e daqui vai emergir um eu que não necessariamente tem nada a ver com as memórias do espermatozoide ou do óvulo que geraram o cérebro. Então esse eu vai ter só que administrar o que já está posto e ele não escolheu isso, ele é um produto disso. E onde está Deus nisso? Esse é o problema. Se nós formos verificar se nisso aqui existe ética, a gente percebe que não existe. Sim, é verdade. Aí, como responder a sua pergunta via o ângulo da ética? A gente vai dizer, se Deus existe e ele for honesto, isso aqui não é obra dele. Porque Então, as perguntas aí que a gente for fazendo, né, a gente tem que ancorá-las em cada perspectiva de possíveis respostas, né? E assim... Importa aqui a gente distinguir que quando a gente está falando com crianças, né, a gente não fala tudo. A gente escolhe os termos, o tema, o assunto para não chocar. Tanto é que a gente se faz criança para poder se comunicar bem com as crianças. Você falou uma coisa que é um fato... Se a gente vai falar desses assuntos muito sérios, fazendo abordagem honesta e adulta, se tiver crianças nos escutando, elas vão se escandalizar. Exatamente. Vai doer no coraçãozinho delas escutar uma ou outra frase que, na tentativa de tentar responder uma pergunta, eu aqui posso estar dizendo. Então, de antemão, já me desculpo caso a gente venha ferir a sensibilidade de alguém que nos esteja escutando. Sim. Mas a conversa pretende ser adulta. Exatamente.